gente, eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo para fazer um tour pela minha cozinha. E eu já quero aproveitar para pedir, se vocês gostam desse tipo de assunto, já deixa um like aí, se inscreve no canal e não se esquece de ativar as notificações, porque assim você recebe os nossos conteúdos em primeira mão. A ideia de fazer esse tour com vocês é para mostrar o quão enxuta e minimalista é a minha cozinha, mas eu já fui de ter muitos itens e com o passar do tempo eu resolvi manter só aqueles que são realmente essenciais para o meu dia a dia. Então eu tento o máximo possível ressignificar alguns itens para ter o mínimo de coisas possíveis. E olha, desde que eu comecei a ter essa atitude, ficou muito mais fácil limpar a minha casa e manter sempre tudo muito organizado. Então se eu tiver uma dica para dar para vocês faz uma busca aí, dá uma olhada nos itens que você tem e tenta manter o mínimo possível, que você vai ver o quanto isso vai facilitar a sua vida. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso depois trazer um tour pelos demais cômodos da minha casa e também trazer algumas dicas de organização para vocês aplicarem aí também. Então chega de enrolação e bora pro tour. Então essa daqui é a minha cozinha, como vocês podem ver, ela é bem pequenininha, mas é bem funcional. E agora eu vou mostrar detalhadamente cada um dos itens aqui. Começando aqui pelo meu fogão, ele é um fogão simples de 4 bocas, me atende perfeitamente. E o que eu gostei dele, quando eu fui fazer a compra, o que mais me chamou a atenção foi a questão da altura. Ele é um pouco mais alto do que os fogões convencionais e isso facilita muito, dá muita praticidade e conforto na hora de cozinhar. Bom, agora passando para a pia, vocês vão ver que eu mantenho o mínimo de itens possíveis aqui, porque dessa forma eu consigo manter a pia organizada e isso facilita muito na hora de utilizar a bancada para cortar os legumes, os vegetais e etc, para preparação do alimento. Então aqui em cima eu tenho essa cafeteira que eu ganhei da minha irmã. Ela resolveu substituir por uma mais moderna e acabou me doando essa daqui. Eu tô fazendo um excelente uso aqui em casa. Aqui eu tenho essa vasilhinha que eu gosto de manter o sabão em pedra e a bucha para fazer a limpeza das louças. Também um detergente. Mantenho esse tapetinho aqui que eu gosto de utilizar sempre que eu preciso de arear alguma panela para poder não arranhar a pia, então eu mantenho ele sempre aqui. Tem também um desses, qual é o nome disso? Eu tenho também um desses suportes aqui que a gente fixa no azulejo, que eu mantenho esse rodinho para manter a pia sempre seca. Tem também esse escorredor de pratos. Quando eu me mudei, eu fiquei um tempo sem utilizar o escorredor. Colocava as louças sempre aqui na pia e procurava secar imediatamente depois que eu lavasse. Só que eu não me adaptei dessa forma, eu achei pouco prático. E aí então eu resolvi comprar esse daqui, comprei de 2 andares, porque eu consigo organizar os pratos e as panelas. E na parte de baixo eu coloco os talheres. E um negócio que vem aqui nesse escorredor é esse suporte para copo que eu adoro, eu acho muito prático. Fica tudo sempre muito organizado e eu gostei bastante desse escorredor. Aqui eu mantenho um ganchinho com pano de prato para manter ele sempre sequinho e organizado ali no cantinho. E basicamente é isso tudo que eu tenho aqui em cima da minha bancada. Aqui do lado da geladeira eu costumo colocar alguns avisos, alguns recados que eu preciso de lembrar no dia a dia. Então eu sempre coloco aqui com umas meio colorido para chamar a atenção e não me esquecer de algumas datas importantes. E alguns imãs que eu ganhei ou comprei em algumas viagens que eu mantenho eles aqui. E essa daqui é a minha geladeira, que é simples e funcional. Bom, aqui nas gavetas eu mantenho os meus utensílios para cozinha. Então nessa primeira gaveta aqui eu tenho esses 4 utensílios aqui, uma espátula, uma colher para servir, uma faca e uma concha. Basicamente é isso tudo que eu tenho para cozinhar e isso me serve, me atende muito bem às minhas necessidades, não vejo necessidade de ter mais do que isso. Tem um amolador de faca aqui que eu gosto sempre de trabalhar com a faca bem afiada, isso daqui faz diferença pra mim. E nesse organizadorzinho eu mantenho um espremedor de alho que, gente, eu acho muito prático. Eu gosto de usar o alho espremido na hora, mas eu acho pouco prático o pilão. Eu me adaptei muito bem a esse espremedor, então esse daqui que eu utilizo. Eu tenho também essa cápsula de café que eu comprei pela internet, ela é uma cápsula reutilizável, então eu consigo colocar o café aqui para preparar na cafeteira.
E tem um abridor de garrafas aqui, um abridor de garrafas de vinho aqui. Aqui no fundo eu tenho uma caixa de café da cafeteira. Então basicamente é isso nessa primeira gaveta. Aqui nessa segunda gaveta eu mantenho esse organizador de talheres, que eu acho extremamente prático. Então eu mantenho as facas organizadas, os garfos, as colheres, e aqui eu tenho alguns outros itens de cozinha. Eu tenho esse dosador aqui para cápsula de café reutilizável. Eu tenho esse descascador que me economiza um tempo significativo e eu adoro. Tem essas duas facas de descascar legumes e essa colherinha plástica que eu trouxe de uma sorveteria e eu adoro, acho ela super prática. Além desses itens, eu mantenho aqui uma peneira e um funil. Nessa terceira gaveta eu guardo as sacolas que vêm do supermercado. E nessa quarta gaveta eu guardo aqui uns itens adicionais, como por exemplo, essa escova para poder fazer a limpeza da pia, que eu particularmente não gostei do resultado e provavelmente eu vou passar ela pra frente, vou doar, ela tá novinha. Aqui eu tenho o cartão de vacinação da minha cachorrinha, alguns panos de limpeza que eu comprei. Eu guardo também aqui uma sombrinha, alguns incensos e também uma coleirinha reserva para minha cachorra. Então, basicamente, essa daqui é a gaveta de tranqueira aqui de casa, onde os itens que não tem um lugar específico vêm geralmente para cá. Mas até que eu mantenho ela bem organizada. Bom, e aqui embaixo da pia eu tenho aqui um vinagre, que eu nunca deixo faltar, vinagre bicarbonato, que eu acho ótimo para limpeza da pia, para tirar o odor. Eu tenho até uma receitinha muito boa, se vocês quiserem depois eu trago aqui pro canal. Tenho também esses dois potes de vidro, que eu paguei um valor excelente neles, paguei algo em torno de R$8. Acho eles muito práticos. E eu mantenho nesse daqui o sal e nesse daqui o café. Aqui atrás eu tenho essa cumbuquinha, não sei bem como que é o nome, que eu utilizo para poder fazer misturinha, fazer uma panqueca de aveia, uma crepioca. Geralmente eu misturo aqui, eu utilizo para misturar, ou também para tomar um iogurte, alguma coisa nesse sentido. E aqui atrás eu tenho os meus potes, algumas das opções são em plástico, outros são em vidro. Eu tenho tamanhos diversos e eu pretendo manter essa quantidade que me atende muito bem para o que eu preciso no meu dia a dia. Tenho também essa tábua de carne, que eu particularmente acho excelente porque ela é leve, pequena, super prática de guardar. Eu utilizo muito também. Aqui na parte de baixo eu tenho alguns mantimentos e lá atrás algumas garrafas de água. Essa parte aqui do armário eu confesso que é uma das que está menos me agradando. Eu ainda quero dar uma organizada, facilitar aqui para eu poder pegar os itens, mas basicamente tudo que eu tenho de café eu mantenho aqui. Então eu tenho essa cafeteira italiana, tenho aqui filtro de papel, tenho suporte para o filtro, essa garrafa de café maior e tenho também uma pequenininha, porque como eu estudo, às vezes eu quero levar um café e eu acho esse tamanho aqui ideal, um café, um chá, ela mantém sempre a bebida quentinha, super prática. Tem alguns copos e algumas canecas também, que eu mantenho elas organizadinhas aqui no fundo do armário. Aqui na parte de baixo eu mantenho os meus pratos, que também foram doação da minha irmã, então eu tenho alguns pratos rasos, uns pratos menores, prato fundo e essas duas opções de prato fundo que foram os primeiros itens que eu comprei aqui para minha casa e eu acho eles lindos e adoro. Aqui eu mantenho o meu cantinho do chá, como vocês podem ver ele é um espaço para colocar micro-ondas, mas como eu não utilizo micro-ondas, eu mantenho aqui os meus chás, o adoçante e aqui também uma caixinha de chá que geralmente eu coloco para visita, para enfeitar a mesa e eu mantenho ela aqui. Aqui na parte de cima eu costumo manter essa caixa com um presente de uma amiga que eu fiz aqui no YouTube, que é a Cleusa, que é um suplá. Aqui tá montado para vocês verem, olha que coisa mais linda de girassol, ela me mandou lá de Goiânia. E junto com o suplá vem os enfeites de mesa com essas flores, com guardanapo amarelo, super bonito. E eu mantenho eles guardadinhos ali e geralmente eu costumo utilizar quando eu recebo alguma visita. Essa daqui, sem dúvidas, é a minha parte favorita da cozinha, que é onde eu mantenho os meus temperos. Deixo tudo nesse cantinho aqui, eu utilizo esses potes de geleia, de óleo de coco, para manter eles organizados. Nesse cantinho aqui eu mantenho essa frigideira que eu utilizo com mais frequência, então eu deixo sempre ela ao alcance da mão. E algumas taças que foram
foram da minha mãe. Com certeza essas daqui devem ter mais de 25 anos. Aqui na parte de cima estão as demais panelas que eu tenho. Eu tenho essa caçarola, essa num tamanho médio, mais uma frigideira com um tamanho um pouco maior e uma leiteira. E basicamente essas são todas as panelas que eu tenho e elas atendem muito bem as necessidades do meu dia a dia. Então basicamente esses são todos os itens que eu tenho aqui na minha cozinha. Como vocês puderam ver, eu tenho bem pouca coisa. A única coisa que eu tenho pretensão de comprar futuramente talvez seja um liquidificador. Mas no mais, o que eu tenho aqui me atende muito bem e, gente, facilita e muito meu dia a dia ter poucos itens, porque é muito fácil de organizar. Obviamente que esse vídeo ele é mais uma inspiração. Se você morar em mais pessoas aí na sua casa, provavelmente você vai precisar de mais coisa, mas é um convite também a você repensar os seus itens e refletir se realmente você precisa de tudo isso que você tem aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever, de deixar o seu like, que isso nos ajuda e muito. E não se esquece de ativar as notificações, porque dessa forma você recebe os nossos conteúdos em primeira mão. Um beijo grande e até a próxima!